Olá, povo de Deus, segunda-feira, 5 de junho de 2023, São Bonifácio, Bispo e Mártir, nona semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Tobias 1, 3, 2, 1a, 8 e Marcos 12, de 1 a 12. Eu, Tobit, andei nos caminhos da verdade e da justiça todos os dias da minha vida. Dei muitas vezes esmolas aos meus irmãos e compatriotas que comigo foram deportados para Nínive, no país dos assírios. No dia da nossa festa de Pentecostes, que é a festa das 7 semanas, prepararam-me um excelente almoço e reclinei-me para comer. Quando puseram a mesa com numerosas iguarias, disse ao meu filho Tobias: Vai, filho, vai procurar entre nossos irmãos deportados em Nínive algum que de todo o seu coração se lembre do Senhor, e traze-o aqui para comer comigo. Assim, meu filho, ficarei esperando até que voltes. Tobias saiu, pois, à procura de um pobre entre nossos irmãos, e voltou dizendo: Pai, respondi: Que há, meu filho? Continuou Tobias: Um homem do nosso povo foi morto e lançado à praça pública, e ainda se encontra lá, estrangulado. Levantei-me de um salto, deixando o almoço sem prová-lo. Tirei o cadáver do meio da praça e depositei-o numa das dependências da casa, esperando o pôr do sol para enterrá-lo. Ao voltar, lavei-me e, entristecido, tomei minha refeição. Lembrei-me das palavras do profeta Amós ditas contra Betel: Vossas festas se transformarão em luto e todos os vossos cantos em lamentação. E chorei. Depois que o sol se escondeu, fui cavar uma sepultura e enterrei o cadáver. Meus vizinhos zombavam, dizendo: Ele ainda não tem medo? Já foi procurado para ser morto por esse motivo e teve que fugir. No entanto, está de novo sepultando os mortos. O livro de Tobias é comumente situado no século III a.C. E há consenso em afirmar que ele não é histórico e de autor desconhecido. Seus originais em hebraico se perderam, só o temos na versão grega. Não foi aceito como livro inspirado pelos cristãos da Reforma. Lutero o elogiava enquanto obra literária, mas não admitia que fosse inspirado. Portanto, só o encontramos nas Bíblias católicas. Trata-se de uma ficção com a finalidade de edificar os fiéis. Seu enredo é o seguinte: um pai cego, de nome Tobit, casado com Ana, tem um filho de nome Tobias, e envia seu filho único a cobrar um depósito de dinheiro. Uma filha única, parente do cego, perdeu sucessivamente 7 maridos por causa de um demônio. O anjo Rafael se faz companheiro de viagem do jovem, o faz casar com a jovem, cobra dinheiro e o instrui para que cure a cegueira do pai. Tobit é apresentado como modelo do israelita piedoso que frequenta regularmente ao templo de Jerusalém, paga os dízimos, vive uma vida matrimonial exemplar, pratica a caridade e observa a pureza legal. O livro de Tobit é uma pregação viva dos chamados 3 pilares do judaísmo: oração, esmola e jejum. O nome de Tobit significa literalmente a minha bondade, mas pode tratar-se da abreviatura de uma frase em que o sujeito é Deus. Nesse caso, pode significar o Senhor é bom ou o Senhor é o meu bem. De qualquer modo, mais do que Tobit, o livro fala de Deus, que não abandona seus fiéis
e que se os põe à prova é para lhes dar o prêmio. O texto que hoje escutamos ilustra a piedade de Tobit, quando, durante uma das solenidades de Israel, já se encontrava à mesa, onde sempre havia lugar para alguns pobres. Vem dizer-lhe que um hebreu fora estrangulado e que seu cadáver jazia na praça da cidade. Tobit ergue-se e imediatamente vai recolher o cadáver e dar-lhe uma sepultura digna. Trata-se de um gesto corajoso, pois já fora ameaçado de morte por causa de gestos semelhantes. Os familiares criticam-no, mas Tobit prefere obedecer a Deus que ao rei. Cumprir a lei de Deus é mais importante do que a própria vida. Marcos 12, de 1 a 12. Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns, matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Para entendermos bem a parábola de hoje, é preciso levar em conta o cântico da vinha presente em Isaías 5, de 1 a 7, onde aparece a recusa da salvação pelos chefes de Israel, identificados como os agricultores que matam os profetas. Deus é o dono da vinha e o construtor do edifício, que é Israel. Surpreendentemente, aparece como estrangeiro no meio do povo de Israel. Ele confiou uma tarefa aos responsáveis pela vinha israelita e foi-se embora, porque está no outro lado. Os servos são os numerosos profetas e homens de Deus enviados ao longo da história do povo escolhido. O filho recusado e morto, mas depois tornado pedra angular, é Jesus. A alegoria faz tocar os extremos: o amor de Deus Pai, que envia o seu filho, e a recusa dos chefes de Israel, que o matam. A parábola é uma clara crítica à falsa confiança das autoridades religiosas judaicas, que se apoiavam na ideologia do povo eleito e viviam de acordo com seus critérios e não com os critérios de Deus. Em nome dessa ideologia, mataram inúmeros profetas e estão prestes a matar o verdadeiro herdeiro do Pai, Jesus. A parábola era tão explícita que os chefes dos judeus entenderam bem que se referia a eles, e só não prenderam Jesus, pois tinham medo da multidão. Os frutos da vinha esperados pelo Pai eram
o direito e a justiça. Mas, em vez disso, as autoridades de Israel só produziam exploração e assassinatos. Jesus dizia: eu sou a videira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. Somente unidos a Jesus poderemos produzir bons frutos que agradem ao Pai. Um beijo no seu coração.